E as fonoaudiólogas que trabalham para TV são extremamente especializadas, são excelentes. Inclusive, a que trabalha comigo lá, chama Deni Quirilos, ela é ela é a melhor do Brasil. E é muito interessante como não é só você aprender a falar e tal, é sobre o que o seu corpo comunica junto com você. E é muito interessante, tem uma outra, chama Cláudia Coates, uma outra fonoaudióloga que trabalhou comigo por um tempo, e ela pegou um dia uma entrevista da Suzane Richthofen com o Gugu. E foi por Gugu que ela deu uma entrevista, né, 2 anos atrás, assim. E tudo bem, ela é, óbvio, a pessoa mais... Você fala em psicopata no Brasil, você pensa nela, claro. Mas, assim, apesar do clichêzão, ela pegou e falou assim, a gente vai analisar só a expressão dela, não com o que ela diz. Nossa, mas assim, é um show de exatamente disso, de ela falar uma coisa e demonstrar outra. E se você não tem sei lá, eu acho que uma grande parcela da população não ia perceber, de repente, porque você acha que são maneirismos da pessoa, mas na verdade são claras demonstrações de que o cérebro dela está pensando em outra coisa, ou realmente ela está falando uma coisa, mas pensa outra. E aí eu até lembro de uma série que eu vi. Você já viu uma série da HBO? Eu sou fascinado por essa série, chama VIP, da vice-presidente dos Estados Unidos. Com a Julia Louis-Dreyfus, né? Isso, eu amo essa série de paixão. E ela, assim, ela é vice-presidente, que tenta a presidência e tal, enfim. São 7 temporadas, acabou agora. E ela é uma psicopata. Mas, assim, é interessante isso, mostrar o psicopata desse lado. Ela é desprezível, você tem ódio dela. Mas, ao mesmo tempo, você torce, ela é a protagonista nesse sentido, assim, entendeu? Porque o psicopata é carismático. Ele é carismático, então ela, assim, ela mente, quando ela quer falar com as pessoas, você vê, assim, e você acredita no que ela está dizendo, em vários momentos, assim, mas aí ela vira e dá risada, e ela não está nem aí, ela zoa de todo mundo, ela não está nem aí com as mortes, as pessoas morrem, ela fica felicíssima que aquilo vai dar um up para ela, sabe? A entrevista com o Guido é isso, né? Nossa, é isso, gente, a filha dela, ela não está nem aí, enfim, vejam essa série. E aí, voltando, só para terminar, desculpa, então, assim, com todas essas, eu acho que o que eu gosto de fazer nos meus livros é pegar esse lado, assim, eu não tenho psicopatas em todos, mas nos que eu tenho, pegar esse lado o psicopata do nosso lado, e que não necessariamente está ali fazendo um crime, praticando alguma coisa, mas é a demonstração daquilo no meio de atividades comuns. Como a violência pode surgir a partir de enfim, de coisas do nosso dia a dia, assim. Eu acho isso muito fascinante, é o que eu tenho que fazer nos meus. Então, não tem nem como... Quero enganar os meus livros. Então, gente, esse final, meu Deus, vocês têm que ler. Eu queria de todos aqui dar spoiler já, porque eu falei, como que eu vou conversar com ele sem falar? Sem spoilers, Mas é isso. Vou acrescentar uma coisa também. Eu conheci uma pessoa quando eu era criança que foi diagnosticada psicopata, até por isso que eu depois fui pesquisar e saber que era um tipo de personalidade, né? E era coisa comum, os pais descobriram porque ela sempre culpava a irmã de tudo e armava pra irmã se sair mal. Então era uma coisa muito pequena, porque na escola a gente não notava nada de diferente, tudo. E ela foi diagnosticada, então realmente eles estão entre nós. E é uma coisa muito que não tem o que fazer, né? Tipo assim, não é como se fosse, vamos sentar com ela e conversar e falar, olha, você tem que... Não é, né? Faz parte, inclusive que é identificável, tem um exame de um nome, esqueci o nome, que mostra, né, a ação do cérebro e a parte, o córtex pré-frontal, né, que é onde está o caráter tal, é muito mais inativo, né? Um dos exames comuns cognitivos, ele por si só não diagnostica nada, né? O diagnóstico é um conjunto Mas enfim, ele pega um cara e ele mostra assim, imagens assim, tipo um campo de girassóis, um gatinho rindo, uma pessoa mutilada, aí depois um bolo. A pessoa normal, quando ela vê aquela pessoa mutilada, existe uma reação neurológica. O psicopata não. Ele vê a foto de um gatinho sorrindo e uma pessoa aberta, é a mesma coisa na cabeça dele, né? Mas eu cresci com um psicopata. E eu sei, por isso que eu acho muito importante. Não, ele é o oposto. Ele é um canceriano, ele é o oposto. Eu também. Você sabe do que eu estou falando, né? Então, o que acontece? Para mim é muito importante sempre esse tipo de desmistificação, porque a gente está tão preocupado com o assassino em série, mas as chances de um de nós encontrar um assassino em série são muito... Agora, a chance de você ser usado por um psicopata, que é a sua vizinha, é outra.
psicopata. Aquela sua amiga que chega e fala assim, nossa, liguei com meu namorado, posso ficar na sua casa por 2 semanas, não tenho pra onde ir. E você fala, lógico. E você aceita aquela pessoa, sua amiga, né? Na sua casa. Aí ela fica lá, ela fica vendo televisão o dia inteiro, aí ela come a sua comida, não sei o quê. Aí toda vez que você vai confrontá-la e falar, olha, né, você não quer lavar uma louça, aí ela começa a chorar. Porque eu sofri tanto. Porque meu ex-namorado. E aí você deixa quieto. De repente, passou 1 ano e meio, ela tá morando na sua casa, ela fez você brigar com a sua família, ela abriu a porta pro seu cachorro, fugiu. Né? Sério, mas ela comeu toda a sua comida, ela fez você perder o emprego. Então, são pessoas assim, predadores e parasitas. E manipuladores. Manipuladores. Então, ela olha pra você, qual que é a fraqueza dela? Ah, é aquela. E ela já vem com um papo que explora essa fraqueza. E ela vai conseguir o que ela quiser de você. Às vezes, é uma pessoa que está no metrô e vai conseguir R$15. Ela quer R$15. Ela vai conseguir. Ela consegue seu. Mas às vezes é uma pessoa que está tão próxima de você que ela consegue muito mais. Então, esse muito mais pode ser muita coisa. Né? Pode ser seu emprego. Pode ser... Então, assim, as chances da gente conhecer psicopatas são altíssimas. As chances de você encontrar com serial killer, não. Graças a Deus. Ainda bem. Mas, por exemplo, o Marcos falou que se colocam no lugar, né, até para poder criar e tudo, não que vocês sejam naturalmente, até porque vocês escrevem sobre isso, então é bom que despeje ali em algum lugar. Mas como é se colocar no lugar mesmo? Porque às vezes é uma atitude que, até a parte do juramento, né, eu não faria isso, e como que eu vou escrever sobre a pessoa que faz? Tanto coisas do dia a dia que sejam menores, mas que estejam manipulando alguém ou que sejam prejudiciais a outra pessoa, quanto até chegar a matar. Como vocês se colocam nesse lugar? Eu encaro como um tipo de sedução mesmo, né? A personalidade do psicopata, ela é sedutora para a pessoa comum. Porque nós, pessoas comuns, Ufa, me incluir, nós temos uma trava moral. Né? E é justamente essa trava moral que nos impede de alcançar grandes coisas. Né? A gente fala do CEO e tal. Então, essas pessoas, elas são melhores, entre aspas, do que nós, justamente porque elas não têm a parte emocional as travando. Então, quando eu me coloco como uma pessoa de uma personalidade moral duvidosa para atingir um meio, eu me sinto mais poderoso. Então, eu gosto dessa sensação, e nós, autores que fazemos pesquisa, geralmente, talvez eu esteja falando só por mim, mas a gente gosta também de ficar no meio de psicopatas, de pessoas que têm essa personalidade. Não, mas é verdade. Eu não digo só de mim. Por isso você se aproximou. Por exemplo, vou dar um exemplo clássico que a gente tem no cinema, é o João Moreira Salles, documentarista. Ele ficou amigo do Marcinho VP, a ponto de defender o cara. Por quê? Porque ele estava fazendo um documentário, na época, sobre o tráfico na Rocinha. E o cara, eles viraram, tipo, super amigos. E por quê? Porque a imagem do cara que fazia tudo que o cara fazia não correspondia com a personalidade do diretor ali. Ou a própria Katia Lund, quando ela foi fazer a pesquisa do Cidade de Deus, ela se apaixonou também por líder de tráfico lá, ficou vivendo lá. É sedutor. Você vê que existe uma gama de pessoas que estão um pouco se lixando para o que os outros vão pensar. E o poder em volta dessas pessoas. E as pessoas em volta, elas idolatram essas pessoas, né? Tipo, o CEO está te ferrando, mas, porra, eu quero ser igual o cara. Então, você estando do lado dessas pessoas, você também se sente um pouco assim, você é contaminado por isso, mas daí, por não sermos psicopatas, a gente volta para o nosso lugar comum. A gente não perpetua aquilo. Só que quando eu estou escrevendo, eu não me coloco moralmente vulnerável em nenhum momento ali. Tipo, será que eu devo colocar isso? Não. O pior possível, quanto pior, melhor. Essa que é a minha teoria. Só que eu já me senti muito mal num dos livros, no primeiro, Na Sombra da Lua, depois que eu me tornei pai, por exemplo. Eu não era pai quando eu escrevi uma cena que eu considero a minha cena mais forte, já escrita lá. Só que quando eu escrevi, eu não via como nada demais. Daí eu me tornei pai e tem uma autópsia que, vou dar, não é um spoiler, mas assim, o pai faz a autópsia na própria filha. Aquilo, quando eu reli para a revisão da Rogo, porque daí quando eu fui revisar a última vez, eu já tinha filha. Eu chorava, falava, meu, como é que eu escrevi uma coisa dessa, sabe? Que coisa absurda. Então, assim, me tocou, então tocaria outros pais, outras pessoas. No momento que eu escrevi, talvez eu tivesse me transportado tanto para uma imagem de psicopata que eu não me liguei para que aquilo era tão forte. E depois que eu tive a experiência emocional, a vivência, que eu vi, não,
isso que eu escrevi é muito forte, que bom, né? Que bom. Eu sempre falo que, assim, tem muito escritor que... Lógico, a gente é obrigado a vender uma imagem e vender nossos livros. Nós somos obrigados a, né? Às vezes o pessoal fala assim, mas vocês querem aparecer. Não, a gente tem que aparecer. A gente preferia ficar em casa escrevendo, mas a gente tem que ficar postando, tem toda aquela coisa. E muitos deles, lógico, para passar essa imagem, gostam de falar assim, nossa, como eu sou psicopata. E eu sempre brinco que, assim, o pior escritor do mundo é um psicopata. Porque a escrita ela é baseada em empatia. A escrita é baseada em você se transportar para a cabeça de todos aqueles personagens, se transformar naqueles personagens, pelo menos mentalmente, por um momento que você está escrevendo. E ela é totalmente baseada em empatia. E é isso que o psicopata não tem. Então, quando um cara fala, nossa, olha como eu sou foda, sou psicopata, eu matei 4 personagens, eu falo, você está falando para mim que você é um escritor ruim, sabe? Porque o pior escritor é um escritor psicopata. Então, eu acho que o escritor, por mais que a gente curta muito, e eu não vou negar que para escrever sobre esse tipo de coisa, pesquisar esse tipo de coisa, dedicar meses e anos, você precisa sentir uma atração pela coisa mais escura, pelo lado violento. A gente que lê também. Isso, e vocês que leem também. Mas eu acho que isso é uma forma saudável de manifestar uma coisa que todo mundo tem. Eu acho que uma certa tendência à violência e uma fascinação pela morte, aquela coisa toda que a gente não consegue explicar, é da humanidade. Em todas as épocas isso foi expressado de uma forma ou outra. Então, eu acho muito mais saudável você pegar um livro e ler, sabe, sobre mutilações e satanismo e ritual satânico e autópsia na vida e tal, do que você colocar isso para fora de alguma outra maneira, que seria prejudicial para muitas pessoas. E no nosso caso, eu acho que é escrevendo. Eu acho que os nossos demônios, a gente realmente lida com eles escrevendo. Então, essa coisa de, puta, eu sou um psicopata, então você é um escritor muito ruim. Um escritor bom é justamente a pessoa que sente que a atração por aquilo, mas a aversão por aquilo, e sabe traduzir isso em palavras. Né? Então, essa brincadeira do eu sou muito psicopata é uma brincadeira boba. Porque o psicopata, a última coisa que ele falaria é essa. Exatamente. O pessoal adora colocar aquela pesquisa, né? Gente que bebe café sem açúcar tem mais chance de ser psicopata. Gente, o psicopata não vai fazer esse teste. Ele não vai ficar no Facebook fazendo esse tipo de teste e divulgando. Olha, gente, olha como eu sou psicopata. Não rola. Então é isso, eu acho importante dizer. Porque mostrar até o contrário, né? O psicopata é você. Que nem. Nossa! Você Um pouquinho de ele podia morrer, né? Você estava falando de ser pai, mãe. Eu tive que escrever a primeira cena do Inferno no Ártico, uma cena muito pesada de violência contra uma criança. Eu peguei bem leve, sim, eu fui delicada, mas não deixou de ser uma cena muito macabra e tal. E eu já era mãe, eu já sou mãe há 14 anos. Quando eu escrevi, e na hora eu consigo me desligar. Mas depois que o livro esfria, aí você volta um ano depois, aí eles falam, eu não acredito que eu escrevi isso. Aí já teve editor que falou pra mim, eu adoro você, mas eu não vou publicar seu livro porque é violento demais. Tá bom. Aí você tem 2 opções, ou você muda o seu estilo para vender, ou você fala, não, eu acredito no que eu estou fazendo e eu quero uma literatura mais pura, mais... Então, aí você parte para uma outra vertente até ter uma casa que abrace isso sem querer te censurar. Mas é difícil, né? Mas só fazer um comentário dos dois aí. Eu já li os livros de vocês. Eu percebo que é violento, mas eu não acho que é gratuito de nenhum dos dois. Eu realmente acho, assim. Tipo, muito, parece que é como se pedisse na hora e fosse quase científico, sabe? Você faz um esforço para não ser gratuito? Porque eu faço. Não, acho que não. Eu faço pela coisa da mulher, porque eu não quero colocar mulheres sendo sistematicamente estupradas e torturadas. E até por uma questão, né? Tipo Game of Thrones, eu não quero fazer isso. Eu quero que aquilo tenha mas pra mim é calculado. Mas eu consigo identificar quando é gratuito. Por exemplo, tem um autor, né, que já foi até expulso da Best, que eu li o conto do cara. Assim, autor não. Um rapaz? Um rapaz. Tá. Autor não. E eu pensei, por que eu estou lendo isso? Eu não entendi o porquê que eu estou lendo tanta crueldade do começo ao fim.
só, assim, não existe as Só pra motivações. chocar. Isso, mas eu não me esforço, eu digo, é porque talvez eu seja bonzinho demais. Então tem que ter uma lógica muito forte para chegar lá. Não só, tem um gato, arranquei a cabeça do gato. Você está contando uma história, querendo ou não, você não está fazendo uma Exato. matéria para um jornal sanguinário, Sim. né? Você está contando uma história que é fortemente baseada em violência. E eu acho que é isso que a gente estava dizendo, é uma forma de você... a nossa curiosidade normal pela morte, pela violência, por tudo isso, acho que a cultura está muito ligada a isso, né? A gente usa muito essa parte cultural para extravasar e para conhecer e para, enfim, fazer... É uma parte nossa. Inclusive, você falou de Mortal Kombat, eu sou fascinado por Mortal Kombat desde os, acho que 6 anos também, eu já jogava. Meus pais, quando descobriram que eu jogava, ficaram horrorizados, mas continuaram deixando, enfim. Mas assim, o ponto Anos é... 80. Fica quieto na frente do videogame, né? Exato, Tá deixa o moleque quietinho, lá. tá quietinho, deixa o moleque enchendo lá. o saco, escondendo controle lá. Enfim, aí eu... Mas por que eu tava falando disso? A parte cultural, extrapolável. Não, então, e até Mortal Kombat tem motivo, entendeu? O que eu acho que o ponto é esse. Acho que a crueldade pela crueldade às vezes não faz sentido, mas quando você entende o invólucro dela ali, você, enfim, passa. Sobre o que eu acho que você falou da gente se colocar no lugar de psicopata para fazer os livros, os meus livros são basicamente whodunits, aquele que tipo, tem uma investigação, você tem vários suspeitos ali no meio, e o assassino geralmente é um deles. Aliás, sempre tem que ser um deles, pelo menos nos que eu fiz até agora. Até para o leitor conseguir acompanhar e de repente tentar adivinhar junto com o meu detetive quem que é. Impossível dele, no caso. Espero, fico feliz e não. Apesar que no terceiro foi o que as pessoas mais descobriram. Assim. Porque eu fiquei feliz, porque dos outros as pessoas disseram que era muito impossível. Então, é muito impossível, eu não acho legal. Assim. Acho que é legal quando as pessoas podem descobrir também. Mas o ponto é, se esse personagem já está desde o começo e ele é um psicopata, eu acho que aí é um desafio maior ainda, porque como você vai justificar que a pessoa estava esse tempo todo lá no meio, era um psicopata, e como ninguém percebeu? Entendeu? Você tem que deixar um rastro para as pessoas. E eu acho que o ponto mais difícil para mim nesse sentido é esconder os atos passados da pessoa que indicavam que ela era um psicopata, para fazer com que essa pessoa se passasse por uma pessoa normal, entendeu? Não sei se deu para entender, mas assim, sei lá, eu sou psicopata e é como se fosse isso, tô morando na casa da tia X, comendo a comida dela, etc, etc. E aí eu acho que o grande desafio é como eu vou fazer com que essa permanência de um ano na casa da amiga e fazendo com que ela termine com o namorado e perca o emprego, como eu vou fazer com que tudo isso não fique na cara que ela é uma psicopata, entendeu? Então eu acho que é meio nessa coisa, assim, e que eu acho tão legal, sabe, ao mesmo tempo, que a gente, hoje em dia a gente tem tantos transtornos psicológicos e que são tão explorados na literatura que eu acho tão interessante, hoje em dia mais ainda, né? E essa coisa de você explicar o psicológico, mas ao mesmo tempo meio que acobertando um problema que a pessoa pode ter, tipo psicopatia. E só para fechar, que a gente estava dizendo ali dessa coisa da sedução e tal, eu conheci uma repórter há pouco tempo, ela da Record, ela chama Fátima Souza. Ela tem até um livro sobre PCC. Essa mulher, ela é tão, assim, grande no jornalismo, para vocês terem uma noção, eu não sei a idade dela, mas ela já trabalha uns bons anos na área aí. Para vocês terem noção, ela foi a primeira repórter a fazer uma matéria dizendo que havia um grupo chamado PCC. Ela descobriu o PCC. E a partir das matérias que ela começou a fazer, que os governadores nas épocas ali, de São Paulo começaram a dizer que não existia, para ganhar o tamanho que é hoje. E ela começou a me contar os bastidores, assim, de como ela recebe ligações do Marcola, comumente, assim, no celular dela, e como eles têm esse relacionamento. Ele vaza as informações com ela? Ela já disse que, assim, ele vaza as informações e ela só falou para ele assim, eu vou fazer o seguinte, a relação que eu tenho com vocês eu vou usar essa informação, mas se for um crime que estiver em andamento, eu não vou pensar duas vezes, vou mandar para a polícia. Ela já disse que teve vezes de falarem, sequestramos tal pessoa, e ela, olha, você avisou, eu vou ligar para a polícia agora, e contou. Então, assim, é uma relação de sedução também. Entendeu? Porque ela está em contato com esses líderes, ela como pessoa comum, que tem empatia, que enfim, e que dá para ver que ela sente tudo isso, inclusive ela escreveu um livro sobre e tal, ao mesmo tempo muito, né, acho que sedutor é a palavra mesmo, você está em contato com um cara que é líder hoje acho que dá para dizer que é a maior facção criminosa da América Latina.
Eu acho